Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou terapeuta holístico, eu sou mestre em Reiki, eu sou mestre em cura multidimensional arcturiana, trabalho aí com xamanismo e a cura multidimensional e trabalho com a mesa de Mestre Kuan-Yin. Gente, queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando meus vídeos. Normalmente eu tenho colocado esses vídeos tanto no meu canal do YouTube, Luz de Kuan-Yin, também tenho postado também na minha página no Instagram. Então você que está vendo, acompanhando esses vídeos pelo YouTube, gratidão. Você que está acompanhando pelo Instagram também, gratidão por você estar acompanhando, gratidão por ter deixado o coraçãozinho, likes e tudo mais. E o mais importante também, queria pedir para que você deixasse comentários de vídeos que vocês querem, sugestões para os próximos vídeos, dúvidas que vocês tenham. De repente eu posso estar gravando, estou gravando mais um vídeo. Eu quero gravar um vídeo também só falando de processos reencarnatórios. Eu comentei no outro vídeo que se alguém quisesse falar sobre esse tema, a Adriana comentou, pô, seria legal falar desse tema. Eu vou aproveitar, estou fazendo esses dois vídeos falando do filme do Nosso Lar, que eu vi recentemente. O vídeo anterior eu falei do modo geral do filme, do modo geral que eu achei, e eu não entrei a fundo na história, porque aí eu ia começar a dar uns spoilers, né? Então podia estragar a experiência das pessoas que vão ver o filme, né? Então, no primeiro vídeo eu falei das minhas impressões no geral. Então, no vídeo anterior eu falei um pouco das minhas impressões no geral, mas nesse vídeo eu quero falar do que eu achei, de algumas cenas aí, realmente, para quem não viu o filme. Fica aí a dica que eu vou falar do que vai acontecer no filme. Então, de repente, se você não viu, não quer estragar a sua experiência, então não veja esse vídeo, veja esse vídeo depois que você também vê o filme. Então, o vídeo anterior é mais para dar um plano geral, falar algumas coisas meio por cima, e esse eu quero realmente aprofundar e falar o que realmente que acontece no filme. E no próximo vídeo eu vou gravar realmente um vídeo falando sobre esses processos reencarnatórios, porque acho que tanto o primeiro filme Nosso Lar quanto esse filme, ele aborda muito essas questões reencarnatórias. Então estou fazendo uma sequenciazinha, uma trilogia. Então esses dois vídeos falando do filme, e aí no terceiro vídeo eu vou falar desses processos reencarnatórios aí, para quem quiser saber um pouquinho mais de como é que funcionam esses processos, que o filme aborda bastante, os livros abordam bastante no André Luiz, do Chico Xavier, e aí eu vou falar um pouco da minha visão sobre esse assunto. Bom, gente, no vídeo anterior eu falei, entre os dois filmes, o primeiro filme do Nosso Lar, ele tem um orçamento muito maior. Esse segundo filme, ele tem 1/3 só do orçamento do primeiro filme. Então, já quando você vai estar ali vendo o filme, você vai perceber que é um filme de um orçamento baixo, assim. Então também está dentro da realidade do Brasil. Enfim, nossa indústria cinematográfica não é tão grandiosa como outros países, precisa muito do apoio do Ancine e do governo para conseguir fazer as produções. Quem sabe mais para frente tem um pouco mais de força e verba, as empresas queiram realmente investir, ter uma indústria cinematográfica mais forte. E aí esse filme, a gente que nem até fez uma comparação, é um filme que ele tem ali uma cara de novela, uma produção de novela, que mente um orçamento mais baixo. É um filme que vale a pena, ele me fez refletir, teve algum momento ali, momento família, que eu me emocionei bastante, porque nas minhas práticas eu trago a minha família, eu trago os meus filhos para participar das práticas. É interessante que no finalzinho ali do filme, uma parte que me emocionei bastante, foi quando aparece o filho de Isidoro fazendo o evangelho ali. Então é uma coisa que me emocionou bastante, porque eu nunca imponho nada com meus filhos, né? Eu sempre deixo que eles se sintam à vontade para participar. E aí eu vi muito meu filho ali, no caso do lugar do filho de Isidoro, ele participando ali das reuniões, enfim, eu acho bem legal, com a parte que eu me identifiquei, me emocionei ali, vendo todas aquelas questões ali de você envolver sua família nos processos, que eles façam parte, que eles vão se apropriando, porque são eles que também vão herdar tudo isso. Bom, essa foi uma cena que me emocionou, acho que me emocionou. Então, aí o que eu acho assim é que não só as questões mais técnicas são superiores por essa questão de orçamento, mas eu acho a história do primeiro filme mais interessante. Eu acho que ela é mais envolvente, eu acho que ela te apresenta mais, é um núcleo de personagens pequenos, mas que você vai se importando com esse núcleo de personagem, melhor que seja. Você se envolve com a história do André Luiz. O André Luiz
ele vai te envolvendo, você vai indo na história dele, você vai torcendo por ele, você vê toda a transformação dele. E eu acho que é uma história muito bonita. Eu acho que essa questão de você meio que faz uma aventura ali em Nosso Lar, vai para os ministérios, vai tentando entender ali o que está acontecendo. E esse filme, Nosso Lar, ele fica bem de pano de fundo mesmo, não é tão abordado assim, não é o foco, acho que talvez por causa de questões aí de orçamento, para poder fazer uma coisa melhor. E aí ele fica muito mais focado no trio de amigos, né? No Otávio, no Isidoro e no Fernando. E uma coisa que eu achei desse filme, ele é um filme mais pesado, mais denso, porque o Aniceto, a princípio parece que o Aniceto ele é o personagem principal, que a coisa fica um pouco focada bastante nele, porque sai o André Luiz, que nem eu comentei, o André Luiz já não... O André Luiz ele quase não aparece, ele tá ali no filme, mas ele é bem uma testemunha, quase como se ele tivesse... É o repórter do Astral, ele tá ali para ver o que está acontecendo, depois ele vai relatar e vai passar aquilo adiante, que nem... É tipo como se fosse um jornalista, ele tá ali documentando o que está acontecendo, depois ele vai passar as informações para o Chico Xavier, acho que o Xavier vai transformar tudo aquilo ali em livro. Mas eu e assim como muitas pessoas que acharam que ia ver o André Luiz sendo mais protagonista, esquece, ele praticamente ele não tem muita participação, ele tem participações muito pequenas e no final das contas ele não faz uma grande, fala, nossa, o André Luiz fez uma diferença nesse filme, não. O André Luiz não faz diferença, ele fica ali bem... sem muita função, na verdade. Ele tá ali olhando, faz uma coisa ou outra, mas enfim, para quem tá com a expectativa de ver o André Luiz fazendo e se envolvendo, eu acho que pode ficar um pouco frustrado ali. E aí fica ali no personagem do Aniceto, do Edson Celular, e fica no foco nele. Mas, sincero, honestamente, eu acho que esse filme aqui nele fica muito pontado nessa questão mais do obsessor, do Otávio, a coisa fica... Eu acredito que dá muito mais foco pro Otávio, que para ser bem sincero, eu acho que ficou um personagem mais interessante, um personagem mais legal para você acompanhar. Você começa a acompanhar toda a jornada dele, assim como a gente acompanhou no primeiro Nosso Lar, a trajetória do André Luiz, aqui você acompanha a trajetória do Otávio. Só que são trajetórias que elas são muito diferentes, porque o André Luiz ele fica lá 8 anos no umbral, ele fica isolado lá no umbral. Em nenhum momento o André Luiz sai do umbral para ficar ali perturbando as outras pessoas. Não, o André Luiz está lá no umbral, ele está lá fechado, ele está lá angustiado. E o Otávio ele só realmente vai para o umbral no final da história. Então o André Luiz não tem essa questão. O André Luiz morre, vai para o umbral e fica lá e não acomoda ninguém. Agora o Otávio não, ele vai fazer outro percurso, ele não vai para o umbral, ele vai... Tem hora que ele vai para o umbral, mas tem hora que ele vai para o mundo, para a nossa dimensão, ele fica transitando entre as dimensões e fica causando muito problema. E eu acho que para mim é o personagem mais interessante, o personagem mais legal de você acompanhá-lo, porque você, assim como o André Luiz, você tem a esperança de que em algum momento alguma coisa vai acontecer e ele vai sair daquela situação. Tem algum momento do filme que eu achei até que o filme fosse acabar e realmente isso não fosse acontecer. Mas eu acho que para mim é o melhor personagem do filme. Acho que o personagem ele tem uma interpretação boa, você vai meio que entendendo. Eu acho que as coisas que ele questiona, eu acho que são pertinentes e importantes, que nem muitas vezes ele fica questionando, esse povo limpinho, esse povo que se acha superior. E eu acho interessante a gente levar em consideração, porque a gente fala, o Otávio está falando besteira, não sei o quê. Mas não, eu acho que são coisas que no vídeo anterior eu falei, acho que são coisas pertinentes para a gente tentar olhar e perceber até o quanto alguns movimentos eles são eficazes, eles realmente estão chegando nas pessoas. Vou falar brevemente, eu tanto já fiz parte do movimento espírita kardecista, já li os livros, já fiz parte do grupo de estudo, já fui trabalhador, já trabalhei no passe e hoje em dia eu não frequento mais, por divergências de algumas coisas que eu concordo e discordo, assim. E também já passei pela Umbanda, então eu tenho esses dois olhares do espiritismo, o espiritismo mais kardecista e esse espiritismo mais de matriz afro. E eu acho que as duas têm muitas coisas que eu gosto e tem muitas coisas que eu não curto tanto. Então eu pego um pouco das duas. Mas o que eu acho interessante para quem for procurar saber da origem da Umbanda, a Umbanda ela surge dentro do lar espírita. Então vai lá um médium, ele vai no lar espírita e ele acaba
se conectando, se eu não me engano, acho que é com o caboclo, e aí ele passa a mensagem, e a mensagem dele era essa, de que muitas casas espíritas, elas estão ficando muito inacessíveis, tá ficando muito rebuscado, com uma linguagem muito difícil, com uma coisa muito pomposa, assim, e a galera mais humilde não se sente, não vai se sentir à vontade. Aí o cara tem repente tá falando umas coisas ali que eu não sei nem o que o cara tá falando, é uma linguagem tão difícil. Aí você fala, mas a pessoa tem que ir lá estudar, tem que... Gente, às vezes não acontece assim. A gente tem que olhar que o nosso país é um país que tem níveis econômicos, sociais e de acesso muito complexo. E aí a Umbanda, para quem quiser realmente procurar saber, a Umbanda ela surge para a galera mais humilde. Porque essa galera mais humilde não se sente nem a vontade de entrar numa casa espírita, porque acha uma coisa assim tão... E as pessoas assim tão... E as pessoas não sentem a vontade. Aí a pessoa sente a vontade indo numa tenda de Umbanda. Que bom que tem essas diferenças, né? Que bom que tem o espiritismo mais kardecista e que bom que tem essa questão da Umbanda. Mas a Umbanda, ela surge para falar com uma galera mais humilde, por isso que o preto velho vai lá falar do jeito dele, o caboclo lá, então é uma galera mais humilde, porque a coisa começou a ficar muito elitizada, a palavra foi essa, o espiritismo chegou a um momento que ele ficou muito elitizado, e precisou criar algo para ser um pouco mais humilde para acessar as pessoas. Eu estou falando isso porque isso tem a ver com o filme, eu acho que isso tem muito a ver com o filme. E aí, isso que eu estou falando agora, eu gosto de contextualizar. O que isso que eu estou falando agora de espiritismo kardecista, de Umbanda, e eu não estou falando que uma religião é melhor do que a outra, porque até então fala que o espiritismo não é religião. Mas o que eu estou falando, tem coisas do espiritismo kardecista que eu gosto, tem coisas que eu não gosto tanto, do Umbanda tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto tanto, porque até então eu não estou nem no kardecista nem na Umbanda. De vez em quando eu vou em um outro, mas eu não vou dizer que eu sou umbandista, eu sou kardecista, eu sou espírita. Eu vou dizer que sou espiritualista, eu sou terapeuta holístico. Mas então, porque eu vejo virtude nas duas, eu tiro um pouco das duas, e acho que tem que ter o meio termo, sim. Mas por que eu estou falando isso? Porque o próprio filme ele começa falando do Aniceto, que ele é um espírito, que não precisa mais encarnar, que não sei o que, que ele é um mensageiro, e aí joga ele lá em cima, tal. E acho que as pessoas criam essa expectativa, porque é um espírito elevado, de luz, não sei o que, aí tem que ser uma roupa diferente, tem que falar diferente. E às vezes você fica tão diferente que você não acessa. E eu acho que se a gente for parar para olhar esse filme, acho que é justamente isso. Que o Aniceto, ele não consegue acessar o Otávio. E quem é que precisa? Que nem fala, Jesus falou, Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Então a galera mais espiritualizadona, o Aniceto fala, nossa, Aniceto. Mas o Aniceto ele não estava acessando o Otávio, ele não chega no Otávio, ele ficava toda hora indo no Otávio, o Otávio tinha muito mais raiva dele, porque falava que ele é o limpinho, é o cara elevado, é o cara que fala bonito e tal, essa coisa. Não acessam, não chega no Otávio, ele só vai conseguir chegar no Otávio depois que o Otávio foi pro umbral. E na verdade quem vai acessar o Otávio é o Vicente. O Vicente. E eu acho mais interessante que quando o Vicente está em cena, pra mim ele é quase um alívio cômico. Ficam toda hora tirando sarro da cara dele, porque o Aniceto consegue passar pela porta, atravessa a porta, e o Vicente precisa da ajuda, ele fica lá, ele vai estar com o pessoal, tá com a galera, vai passar pela porta e não consegue, fica numa situação meio constrangedora, o Aniceto vem, ajuda ele a passar pela porta. Todo momento o Vicente é o que não consegue passar pela porta, é o que está perdido, ele de repente fala, caramba, como é que eu tô nesse trabalho, não concordo com esse trabalho, não concordo com tudo isso, e ele fica questionando. Eu acho muito pertinente as coisas que o Vicente fala, que naquela hora que eles vão fazer o desencarne do Fernando. É uma questão pertinente mesmo. Caraca, eu vou ajudar, vou meio que... Ele sentiu como se estivesse tirando a vida do cara, mas aí o Aniceto fala, não, mas tem que ver, que não sei o que, começa a explicar, não sei o que, esse cara fala, não, tudo bem, olhando para essa perspectiva, ok, vamos fazer porque é melhor pro cara. Mas aí o que eu acho mais interessante é que na hora que o Fernando vai morrer, vem uma intervenção divina e não deixa o cara morrer. Aí o que o Vicente estava falando antes? Ele não queria fazer aquilo. Por mais que o Aniceto explicasse as razões, que isso aqui, ele não queria fazer. Ele não estava se achando à vontade. E aí o que acontece? Vem a intervenção divina e salva o Fernando.
Então eu acho isso a coisa... Não existe no espiritismo, não existe preto no branco. Não existe algo universal que serve para todo mundo. O ser humano é individual. E aí eu acho que uma das cenas mais legais do filme é já perto do final, onde tem a cena do Vicente. Que não falei, parece que o Vicente vai ser livro cômico, parece que é um personagem menor, que não vai ter importância nenhuma, dá a impressão que dá. É que tem aquele outro casal também, de negros também, a única que não falei, eles não têm praticamente quase importância nenhuma no filme. Eles só aparecem no final ali casando e falam, caramba, então quer dizer que no mundo espiritual as pessoas podem se casar, tem algumas questões que falam que pode até ter filhos, enfim. Questões para estudar no próximo vídeo, assim. Mas você percebe que tem personagens ali que não tem função. André Luiz praticamente não tem função, aquele casal praticamente não tem função quase nenhuma na história. Aí o Vicente também parece que não vai ter importância nenhuma, mas ali eu acho que é uma das melhores cenas que tem a do Vicente. E aí tem o Aniceto, que ali ele fica conduzindo a história ele vai conduzindo ali, mas realmente eu acho que o personagem mais importante, o personagem mais interessante, mais legal é o Otávio. E aquela cena final, pra mim, foi uma das melhores, aquela cena do Vicente, que parece que, não falei, parece que o Vicente não vai ter importância nenhuma, parece que ele vai ficar só servindo de alívio cômico na história inteira. E aí ele vai ter um contato ali com o irmão que envenenou ele vai entrar no estado de raiva, aí o Otávio vai tentar se aproveitar daquela situação, e aí o Vicente também vai pro umbral, porque a mesma coisa aconteceu com o André Luiz no primeiro filme, que tem uma hora que quando o André Luiz vai pra casa dele no primeiro filme, ele vê que a mulher já tá com outro homem, ele cai pro umbral, mas ele volta. Ali no caso do Vicente, ele realmente cai no umbral, ele fica lá, e aí aparece aquela cena dele preso numa árvore, uma coisa meio cristã, meio crucificação, ali ele em sofrimento. E ali ele vai tocar o coração do Otávio pelo exemplo. Porque o Vicente tá falando assim, pô, meu irmão me matou, meu irmão fez um monte de coisa pra mim, mas eu não vou me vingar dele. Eu não vou fazer nada de mal pra ele, eu vou perdoá-lo. E aí ele vai cair no umbral também. Então o Vicente, ele vai ficar praticamente ali no mesmo nível quase do Otávio. Porque o Otávio tá no umbral e o Vicente também vai pro umbral. Os dois vão estar no umbral, os dois vão estar em estado de sofrimento. Mas aí o Otávio continua no umbral, e o Vicente fala, eu tinha que ter passado por isso para que ali algumas feridas do Vicente foram curadas, né? E aí ele sai aí ele não é mais um limpinho, também ele tá sujinho ali. E aí ele fala de igual para igual pro Otávio, eu não vou me voltar, eu não vou mais passar por isso, eu não quero mais isso, eu vou embora. E tu, como é que você vai continuar nessa vida? Então, quem vai acessar o Otávio não é o Aniceto, não é o espírito que não precisa mais de reencarnar, porque é isso que os espíritas gostam de ficar falando, os espíritos evoluídos, que não sei o que lá. Quem vai acessar é o Vicente. Com aquilo que ele vivencia, com a experiência dele, com o sofrimento dele, e falar de igual para igual, é isso que falta. Mas é isso que eu vejo mais nas reuniões de Umbanda, é uma coisa mais... Porque uma coisa importante é que os espíritos que estão na casa de Umbanda, muitas vezes são os mesmos espíritos que estão nas casas espíritas. Para quem quiser estudar, o espírito ele só muda de feição. Quem já leu os livros do Alcindo Pinheiro é o mesmo assim. Um dos espíritos lá, um preto velho, ele tem uma aparência de um homem branco, aí ele vai para casa de Umbanda, lá ele vai fazer uma coisa, ele vira preto velho, ele sai de lá, ele vai para outro lugar, ele pode virar um homem branco, e isso tem vários casos. De repente chega um dia lá, um caboclo chega numa casa espírita, a galera não deixa ele entrar, e depois ele volta com um homem branco, ele vai lá, as pessoas deixam ele entrar, e depois ele fala, sabe aquele caboclo que veio ontem aqui? Era eu, vocês me expulsaram, não deixaram nem eu entrar. Então, dentro dos movimentos tem preconceito, preto velho não vai entrar aqui, o caboclo não vai entrar aqui. Às vezes vem o Exu, acha que é um demônio, mas é um guardião. Às vezes o Exu vai levar um obsessor para a casa espírita, aí eles vão querer tratar o Exu, que é um guardião, que tem uma aparência diferente porque ele precisa andar nas zonas abissais ali, e aí fica com o Exu e manda o obsessor embora. Então tem muito preconceito.
Então a gente tem que mudar muito o nosso olhar, a forma da gente ver as coisas. Então, para mim, nessa história toda, resumindo esse filme todo, para mim o personagem mais interessante, o personagem principal, não é o personagem mais elevado, tal, etc. Para mim é o Otávio, que é um... E essa ideia de que... Uma coisa que eu achei que ficou muito pesado, não é nem a questão do Otávio, não é nem a questão do umbral, dele meio que virar um obsessor, essa questão de sempre estar toda hora falando de fracasso, porque fracassou, e fracassa, fica muito na questão do fracasso. E aí fica aquela história, mas tudo bem, o cara fracassou, ele vai ter mais uma chance, a gente vai acolher ele vai ter uma nova chance, o Otávio, no final das contas, o Aniceto foi lá no umbral, resgatou ele, levou, mas o Aniceto ele resgatou. Quem fez essa passagem dele ir para um umbral mais grosso foi o Vicente. Mas a gente for para olhar, pelo menos o Otávio estava lá no umbral e ele não estava mais incomodando mais ninguém, ele estava no processo dele ali no umbral mais grosso, que existem camadas de umbral, tem um umbral menos denso, camadas de umbral mais denso. Ele estava numa camada de umbral mais densa, que nem tipo, acho que até mais pesado do que o André Luiz ali, entendeu? Estava meio que numa gruta ali. Então, a conversa do Vicente com o Otávio mexeu com ele, a ponto dele não ficar mais indo atrás de ninguém. Ele se fechou na dor dele, ele parou de ir atrás das outras pessoas, ele parou de incomodar. Acho que na hora chegou e falei, caramba, que besteira que foi na minha vida. Deu ali, acho que naquele momento ele se arrependeu de tudo que ele fez. Todas as coisas que ele fez, acho que bateu ali o arrependimento no coração dele, e aí ele foi para onde? Para o processo de culpa. E ele se colocou numa prisão, é o que Jesus falava, né? Jesus veio para os cativos. Então, que nem eu falei num vídeo anterior, por que Jesus foi condenado. Então o Otávio, ele se colocou numa prisão. Não foi Deus, não foi ninguém que colocou o Otávio ali naquela condição. Que Deus não pune, quem pune são os homens, punem os outros e punem a si mesmo. Então, depois da cena, que eu acho que é a melhor cena do filme, do Vicente com o Otávio, ele se coloca numa prisão. Ele se coloca ali naquela condição de sofrimento, de culpa, ele ia ficar ali o resto da vida. Aí chega um momento que nem aconteceu com o André Luiz, ele falou, ele pede ajuda. Então, no final das contas, o André Luiz, no primeiro filme, ele vai até o umbral, o Otávio também vai para o umbral, e lá no primeiro filme o André Luiz pede ajuda, e aí vem um espírito de luz para socorrê-lo, e o Otávio também é a mesma coisa, ele chega lá no fundo do poço, lá no umbral mais grosso, ele vai pedir ajuda, e o Aniceto vai ouvir e vai resgatar e levar ele de volta para o nosso lar. Mas aqui eu falei, é um processo que quem conseguiu chegar nele, fazer o Otávio pensar, fazer o Otávio chegar numa condição de prisão, que ele mesmo uma autoimposição de uma prisão, foi a história dele com o Vicente. Então quem consegue acessar o Otávio é o Vicente. Ele, o Vicente, eu acho que é o grande, no final das contas, é um personagem que parecia que não ia fazer nada, e ele, pra mim, na minha opinião, algumas pessoas podem discordar, ele é o herói da história. Ele é quem vai conseguir tocar, vai chegar, vai mostrar exemplo, vai falar, eu caí, eu tava numa condição, mas eu não vou ficar aqui, eu vou embora. E eu acho que é isso, acho que as pessoas têm que questionar. Que não falei, os movimentos espiritualistas, espirituais, as religiões, eu acho que elas precisam se rever, elas precisam se questionar, precisam se movimentar, trazer ideias novas, porque essa geração, eu não sei como é que essa geração está olhando para as religiões hoje em dia, mas eu acho que algumas estão muito mais distanciadas das religiões do que... Por isso que essa galera, enfim, acho que tem uma geração aí bem perdidona, mas é porque eu acho que essas religiões elas não estão acessando alguns públicos e algumas pessoas, e acho que as religiões elas precisam ser revistas, porque não dá pra gente impor pro outro, a gente precisa entrar no meio termo. Eu tenho toda uma bagagem, mas eu também tenho que me adaptar e tornar uma coisa mais atrativa para as novas gerações e para acessar quem precisa ser acessado. Eu acho que é isso. Concordo, discordo, dei suas opiniões e gratidão, gratidão, gratidão.